Olha, o repórter Rafael Souza está ao vivo agora na Câmara Municipal aqui de Cuiabá e é para lá que a gente vai falar com ele porque aconteceu agora, nesta manhã de quarta-feira, a CPI do Paletó e interrogou o ex-secretário de Estado de Comércio, Minas e Energia, Alan Zanata. Ele foi o pivô de uma suposta tentativa de obstrução de justiça cometida pelo prefeito Emanuel Pinheiro ao gravar uma conversa com o ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa, Silvio César Correia Araújo. O que você tem aí de informação aí, ô Rafael? Bom dia! Bom dia, Guinelo, a você e a todos que acompanham o SBT Comunidade de hoje. Pois é, a CPI durou cerca de 3 horas, acabou de encerrar. Neste momento ainda há uma movimentação aqui no plenário da Câmara Municipal de Cuiabá. O depoimento, se comparado com outros que já ocorreram, foi muito tranquilo, mas o clima esquentou um pouco quando o presidente da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, a chamada CPI do Paletó, questionou Alan Zanata, o ex-secretário de Estado, Comércio, Minas e Energia, sobre uma concessão de incentivos fiscais concedida à empresa Caramuru, que inclusive é alvo de investigação por esse incentivo fiscal denunciado durante a campanha do prefeito Emanuel Pinheiro pelo seu adversário Wilson Santos. O advogado de Emanuel Pinheiro pediu ordem, disse que não era objeto da investigação, mas o presidente da CPI insistiu dizendo o seguinte: esta concessão de benefício fiscal à empresa Caramuru demonstra que Alan Zanata tem uma proximidade com o prefeito Emanuel Pinheiro, ou seja, à época, Alan Zanata era secretário da SICME. E essa proximidade pode ter feito com que Alan Zanata gravasse Silvio Correia durante aquela noite na residência dele, em que uma gravação foi entregue ao prefeito Emanuel Pinheiro e apreendida em seguida na Operação Malebouge da Polícia Federal na casa do prefeito. Esse foi o momento mais tenso aqui da CPI. Depois disso, voltou a tranquilidade, os vereadores fizeram várias perguntas a Alan Zanata, mas o que se constatou aqui, Aguinelo, foi muita contradição do ex-secretário, principalmente no momento em que ele disse que o áudio era para resguardar a sua integridade, para que não houvesse distorções nesse encontro com o Silvio. Alan Zanata disse que entregou essa gravação ao prefeito Emanuel Pinheiro porque Silvio Correia o citou na gravação. Também não soube explicar por que ele induzia Silvio a falar exatamente sobre a situação do prefeito, flagrado naquele vídeo aí, recebendo dinheiro, segundo Silvio Correia, propina do ex-governador Silval Barbosa. Durante a audiência, o Alan Zanata também falou bastante de uma pessoa chamada Coxinha. E depois foi informado aqui que o nome desse rapaz é Kleberson. Foi Kleberson quem levou Alan Zanata à casa de Silvio e também fez uns outros trabalhos não especificados aqui na CPI para Alan Zanata. Inclusive, ele falou que pagou R$50 durante um encontro em uma padaria de alto luxo aqui da capital. Então, os vereadores decidiram convocar esse Coxinha, fizeram um requerimento que a comissão ainda vai avaliar. O requerimento é do vereador Abílio. Também o vereador Dilemário pediu que houvesse uma acariação entre Alan Zanata e Silvio Correia por causa dessas contradições. Além disso, há uma outra questão que vai ser discutida também pelos membros da CPI, que é relativa à gravação que o Alan Zanata entregou ao prefeito. O presidente quis saber se ele tem essa gravação e, se tiver, foi feito pedido de requerimento também pelo Abílio para que seja entregue aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara de Vereadores. Aguinelo. Ok, Rafael, eu estou vendo aí ao fundo, aí, à sua direita, a conversa interessante ali do vereador Gilberto, né, do Velaton e também do Abílio, né, e eu estou vendo ali sorrisos ali, em meio à conversa ali. Isto é sinal de que eles ficaram muito satisfeitos hoje com o que ouviram do Alan Zanata, ou seja, foi mais munição acumulada contra o prefeito Emanuel Pinheiro, ou eles, obviamente, vão esperar acontecer
se é que isso vai ser possível, a cariação aí entre Silvio e Zanata. Vai ser um UFC interessante aí, hein? A oposição gostou muito do que ouviu aqui sim, Agnello. Houve muitas contradições e muitos pontos que Alan Zanata não conseguiu explicar. E nesse ponto a oposição nadou de braçada, viu? Porque eles fizeram várias perguntas quando abriram aqui a palavra para os vereadores. Alan Zanata se contradiz, diz que fez a gravação por um aparelho celular. Quando questionado se esse aparelho telefônico tem número e nome de quem está cadastrado, ele afirmou que não tem o número do aparelho, que era um aparelho antigo que ele tinha guardado em casa e que ele pegou para se resguardar gravando o delator da Operação Matbuji, o Silvio Correia. Outro ponto é que o presidente da comissão solicitou a Alan Zanata, que ficou aí um ponto de interrogação, na verdade, é se ele autoriza a quebra do sigilo telefônico dele, desde que os vídeos de Emanuel Pinheiro recebendo dinheiro foi publicado, e também o período aí em que ele gravou o ex-chefe de gabinete de Silva Barbosa. Então, o Alan Zanata não soube responder, disse que vai verificar aí com a assessoria jurídica e somente depois vai dar uma resposta aqui para a CPI do Paletó, Agnello. Ô Rafael, o presidente da CPI ainda se encontra aí no plenário? Ou não sei se você se consegue enxergar ele aí, o presidente, se ele estiver por aí. Eu gostaria, por favor, que você o chamasse, até para que ele pudesse dar o parecer dele também com relação a toda essa movimentação. Eu volto com você daqui a pouco aí, pode ser? Pode ser? Eu volto daqui a pouco com o Rafael. Que eu já acompanha aqui, por favor, isso. Eu volto daqui a pouco com o Rafael. Eu quero ver se ele consegue colocar lá o Bucic na linha, que é o presidente, para a gente ouvir o parecer aí do presidente da comissão. Agora, eu não tenho dúvida, né? Esse Alan Zanata, ele estava chantageando todo mundo, querendo vender informação, vender depoimento, porque o cara tá quebrado, devendo pra caramba, saiu mal do governo, muito mal. Não bastasse o tempo que ele ficou detido, preso, né, junto com o seu chefe e patrão, Silval Barbosa. Entendeu? Saiu de lá sem nada, passando dificuldade, com a vida toda bagunçada, destruída. Essa é a verdade, né? Tanto ele quanto o Silvio estão com a vida bagunçada, destruída, devendo, sem dinheiro, né? Sem nada. Esses ajudaram os outros a ficarem ricos e eles estão quebrados, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Então os caras começaram a chantagear todo mundo. Eu não tenho dúvida que esse Alan Zanata foi para cima de Emanuel Pinheiro também, oferecendo informação ou depoimento para ganhar um troco, caramba. Isso ficou claro, ou pelo menos está claro. O Rafael está nesse momento lá com o presidente da comissão parlamentar. Ô Rafael, obrigado aí. O Rafael é um camarada, gente boa aí, né? Obrigado aí pelo seu empenho aí, Rafael. Eu gostaria muito de ouvir o presidente da comissão, Rafael, parecer dele, desse segundo depoimento aí na CPI do Paletó. Ok, Agnello, vamos falar com ele aqui agora, o presidente da CPI do Paletó, Marcelo Bucic. Vereador, houve pedido de acariação entre o Alan Zanata e o Silvio Correia. Os membros da CPI agora vão fazer essa avaliação, essa análise para definir. Houve muita contradição, então, nesse depoimento? Houve algumas contradições no depoimento do senhor Alan Zanata, houve respostas vagas, então merece alguns desdobramentos dessa oitiva, como, por exemplo, que foi um requerimento dos vereadores quanto à cariação. Bem como ouvi uma terceira pessoa que também participou dessa gravação, que estava ali junto, que é o senhor Cleberson, foi popularmente conhecido como Coxinha, que também foi fruto de um requerimento. Então, tudo isso fruto de algumas contradições e algumas respostas vagas. Então, a CPI dá mais um passo importante na investigação e novos desdobramentos vão ocorrer para que a gente possa esmiuçar, aprofundar bem no nosso relatório.
Agora, vereador, a gente percebeu que o clima esquentou aqui com aquela pergunta do senhor em relação aos incentivos fiscais à empresa Caramuru, que foi aí está sendo alvo de investigação e de processo na justiça. O senhor fez uma pergunta que aparentemente não tem a ver com o objeto da CPI. Por que o senhor fez essa pergunta ao Alan Zanata? Porque a pergunta foi feita para buscar a motivação que o senhor Alan Zanata teria em gravar o vídeo. Esse relacionamento próximo com o prefeito Emanuel Pinheiro, com os parentes dele, porque nessa pergunta da Caramuru, o que verifica nisso? Que foi deferido um incentivo fiscal de forma irregular para a empresa Caramuru. E após o deferimento, foram feitos vários pagamentos a empresas de parentes do prefeito Emanuel Pinheiro, que está sendo investigado no Ministério Público e da Polícia. Se ele contribuiu naquele momento para esse fato, como secretário, ele não poderia ter contribuído numa possível obstrução de justiça? É um exemplo que se foi posto, que a gente precisaria muito esclarecer isso aí do senhor Alan Zanata. Já contribuiu no momento, não poderia ter contribuído nessa possível obstrução de justiça, até porque, como nós conversamos, muitas interrogações ficaram, muitas contradições e respostas vagas. Outra resposta vaga foi uma outra pergunta que o senhor fez a ele em relação a encontros com o prefeito, inclusive em eventos da própria Prefeitura Municipal. O Alan Zanata não soube responder, disse que não lembrava, mas o senhor tem informações de que a última aparição dele ao lado do prefeito Emanuel foi uma festa oficial da Prefeitura Municipal, é isso? Também foi uma resposta um pouco estranha. Ele não se recordava do fato e eu que não fui na festa, eu me recordava. Então, a gente procurou também ver esse relacionamento que ele teve. Ele falou no seu depoimento que levou um empresário do ramo de farmácia para conversar com o prefeito. Então, assim, tem um relacionamento muito próximo com o prefeito e também familiares. Então, era importante essa conexão, dessa amizade, dessa motivação que ele teria para estar possivelmente fazendo essa obstrução. Agora o próximo a ser ouvido aqui na CPI do Paletó é o ex-governador Silval Barbosa. O que o senhor espera desse depoimento? A gente espera mais um passo importante, explorar não só o tema do IMT integrado, que foi totalmente detalhado pelo Silvio, pegar mais algumas informações relativas a esses recebimentos que foram feitos por Silvio aos deputados, entre eles o prefeito Emanuel Pinheiro, como também buscar informações sobre aquele suposto mensalinho que tinha na Assembleia. Que aí a gente vai procurar explorar bem esse tema, se o prefeito era realmente um dos beneficiários desse mensalinho da Assembleia, bem como do próprio MT integrado. Vamos explorar bem esse tema, então vai ser mais um passo importante nesse trabalho da CPI, que a gente está fazendo de forma célere, transparente, com o apoio de todos os vereadores e totalmente aberta à defesa do prefeito, que está sendo feita pelo seu advogado aí constituído. Ok, vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Comunidade. Então, sexta-feira tem mais um depoimento, tem depoimento do ex-governador Silval Barbosa aqui na CPI do Paletó, e a expectativa é que ele confirme aí o depoimento do seu ex-chefe de gabinete, o Silvio Correia, e acrescente informações em relação ao acordo de mensalinho com os deputados, a priori também ao prefeito Emanuel Pinheiro, que é o objeto dessa investigação aqui da Câmara, e detalha, além disso, o pagamento de propina ao prefeito. Por quê? Porque o mensalinho, o Agnello, segundo o Silvio Correia aqui na semana passada, não era aquele dinheiro que foi entregue ao prefeito Emanuel Pinheiro. Aquilo lá era um outro acordo relativo ao programa MT Integrado, recursos federais, inclusive, na ordem de 1,2 bilhão de reais que seriam investidos aí nas rodovias de Mato Grosso. Agnello. Ô, Rafael, eu quero aproveitar aí a sua presença aí. Eu não sei, eu não consigo ver daqui, mas teria algum vereador aí da base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro para falar também, para ouvirmos, obviamente, algum vereador aí da base ou não? Porque só ouvimos aí o Bucic, né, como presidente, mas não tem mais ninguém aí. Eu vejo ali o vereador Dilemário, vejo o Gilberto, vejo o Abílio, mas esses são da base de oposição, né? Eu gostaria muito de ouvir alguém da base de apoio aí ao
ao prefeito Emanuel Pinheiro, até para que a gente pudesse ouvir o outro lado também e saber o que pensa nesse momento a base aliada. Porque no último depoimento, Rafael, do Silvio, o prefeito Emanuel Pinheiro ficou muito satisfeito, e os advogados também, porque no entender deles e dos vereadores que estão, obviamente, em defesa do prefeito, o depoimento do Silvio foi, até certo ponto, favorável ao prefeito, uma vez que o Silvio falou e não se comprovou absolutamente nada. Agnello, neste momento não tem nenhum vereador aqui da base aliada, porque assim que termina a oitiva da CPI, os vereadores acabam sendo cercados pelos jornalistas e eles começam a responder e de repente começam a deixar o plenário, então não dá tempo de fazer aí uma organização para conversar com todos. Mas o que acontece? O depoimento do Silvio só confirmou que estava na delação premiada já fechada com a Procuradoria-Geral da República, ou seja, os vereadores já esperavam que ele viria aqui no plenário falar de propina, falar que era sim propina paga ao então deputado Emanuel Pinheiro, hoje prefeito de Cuiabá. Mas hoje houve uma questão diferente, as contradições de Alan Zanata. Por quê? Essa CPI ela investiga tanto a quebra de decoro quanto a obstrução de justiça. E Alan Zanata vem justamente falar sobre obstrução de justiça, no qual um relatório da Polícia Federal aponta que houve erro e falha na transcrição daquele áudio do Silvio Correia por parte de uma perícia encomendada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Nesse ponto, isso preocupa sim a base aliada aqui do prefeito na Câmara, porque há contradições no depoimento e uma cariação pode aí dificultar a vida do prefeito. Há um outro ponto também que não deixou a base aliada do prefeito muito feliz aqui. O fato de ligar a Alan Zanata ao prefeito pelos incentivos fiscais da empresa Caramuru. Se mexeu num assunto que até então está aí adormecido, mas sendo investigado pela Justiça. Então, o depoimento do ex-governador Silval Barbosa já causa aí preocupação, porque é Silval quem vai detalhar como fechou esse acordo de suposto pagamento de propina ao prefeito e por que o fazia. Inclusive, detalhando ainda se Emanuel, o que não está naquela gravação veiculada na mídia, recebeu um mensalinho na Assembleia Legislativa para apoiar projetos de interesse da gestão Silval Barbosa. A situação, que era tranquila para o prefeito, começa a ficar turbulenta, sim, Agnello, depois desse depoimento fraco do ex-secretário de Estado de Comércio, Minas e Energia, Alan Zanata. Rafael, bom trabalho a você aí, a toda a equipe nessa cobertura e trazendo todas essas informações de bate-pronto, ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal aqui da capital. Muito obrigado pela participação.